Chegar aqui na nossa cozinha, que já temos biscoitinhos. Olha que linda que tá a nossa mesa. Aninha, você vai se sentar aqui. Obrigada. E eu e Gabi ficaremos aqui. Ai, que delícia. Porque, não, é uma receita que eu acho que quem tem em casa tem os ingredientes. É proteica, não tem açúcar, né, Gabi? Mas a ideia é que seja um pós-treino aí, bacana, que dê aquela saciedade. Cá, ele pode até ser um pré-treino. O que acontece? A Aninha vai de metrô treinar. É pré, tá certo. Uhum. Ela vai de metrô treinar. Então, assim, se ela, por exemplo, almoçar até ela chegar no treino, não tá legal. Não tá legal. Ela precisa comer alguma coisa no meio do caminho que seja prática. Tá. Então, a gente pensou assim, uma coisa que não seja industrializada, Certo. que não seja um shake que ela beba, que daí no metrô acaba sendo ruim, às vezes dá náusea e tal. Tá. Então, pôs uns biscoitinhos dessa, claro, calculado para a dieta dela, cada um vai comer o tanto que for, mas uma super opção, gostoso, proteico. E assim, uma coisa que a gente está trabalhando, Naninha, é que ela tenha como fonte de energia gordura e não carboidrato. Né? Então a gente teve aí uma tentativa do jejum intermitente, que por alguns dias foi muito bom, mas depois deu aí uma escorregada. E isso eu acho que é uma coisa muito legal do pessoal de casa saber, Carol, que existem essas escorregadas. E a Aninha teve vergonha de falar pra mim que, ai, Gabi, não tá dando. É que ela é CDF, somos todas aqui, né? A gente não gosta, né, de falar com o negócio. Mas, Carol, é aí. Deixa eu pegar um biscoitinho pra você. É aí que o paciente foge. É aí que o paciente fala, mais uma vez eu não consegui fazer. Sim. E a gente tá aqui para dar colo, para dar bronca, mas também para resolver o problema. Quantas estratégias nutricionais tem? Quantos medicamentos tem? Quantos exercícios existem? Quantos esportes existem? Verdade. Então, assim, vai ser para você. Então, não desistam, né? Então, ó, não foi legal o jejum, beleza. Não foi legal o jejum, mas nós vamos, então, indo para uma cetogênica, tentando dar energia para que ela não tenha essa fraqueza, esse mal-estar, através de energia vinda de gordura, porque se faltar da alimentação, ela tem reserva para consumir. E aí está o grande segredo do sucesso dessas estratégias, né, Gabi? É ensinar o corpo a usar a gordura estocada como fonte de energia. É rápido? Não. É igual para todo mundo? Também não. Tem uma fórmula mágica? Também não. É na tentativa e erro e assim vai. Vamos começar então? Vamos! Aninha, pode já comer o seu biscoitinho, já tem mais perguntas pra você. E a gente vai começar com a culinária do lado de cá. Porque vai render quanto? Que isso que eu fiquei na dúvida. Ai, muitos. É um monte, né? Isso é a quantidade toda que tá aqui no nosso... Tudo isso aí foram duas receitinhas que eu fiz só. Tá. Então, para você ver que vai ter um rendimento legal. E assim, Carol, a base que eu trouxe hoje foi pra gente fazer de coco. Tá bom. Tá? Mas pode fazer com qualquer outra coisa, a gente vai conversando. Vamos tá lá. Bom? Então, olha, a primeira coisa que a gente vai colocar é uma farinha. Hoje eu trouxe a de amendoim, que a gente está num ritmo junino, então fica meio uma paçoquinha assim, tá? Vou colocar também farinha de arroz integral. Certo. Tá? Tem que ter um pouquinho do amido, né? Isso. Vou colocar polvilho doce. Isso aqui é para dar liga, para a gente conseguir fazer o biscoitinho, tirando a farinha de trigo, tá, Cá? Certo, então, posso fazer com farinha de berinjela, farinha de linhaça dourada, pode fazer com o que quiser, tá? Vou colocar, para essas medidas que vai estar lá, 30 gramas de whey protein. Aí, ó, o segredinho de Gabi, 30 gramas. Neste caso, eu vou colocar o de baunilha, porque a gente vai poder fazer com gotas de chocolate, com amêndoas, com qualquer coisa. E é um whey isolado? Isolado. Tá. Não tem carbo? Não tem carbo, zero carbo, zero tá? Carbo, tá. Se é uma pessoa, por exemplo, que quer fazer o de chocolate com gotas de chocolate, põe um whey protein de chocolate. Tá. Eu quero fazer de doce de leite, põe um whey de doce de leite. E assim tem o sem sabor, dá para transformar em biscoitinho salgado? Sem dúvida. Também pode, né? Pode pôr um gergelim, né? Então fica salgadinho com gostinho de gergelim. E o legal, Carol, é que é um biscoitinho, ele fica crocante por muito tempo, não fica murchinho. Vou mostrar, peraí, deixa eu mostrar. Então é uma coisa que dá para você deixar congelado, dá para deixar na bolsa, dá para deixar no carro.
Uma delícia. Ah, é aquele tudo de bom, né, gente? E, Carol, é o que eu falei, como, né? para a escola das crianças é muito legal. É uma delícia, cara. Manda pra Glaucia, porque ela falou que tá com vontade. Porque como tem amendoim, ela ama paçoquinha. Olha lá. Gente, parece mesmo, né? Né? Com coco. Ó, coco ralado. Ah, eu não quero coco ralado, eu quero fazer com uva passa. Põe 50 gramas de uva passa. Quero fazer com amêndoa, 50 gramas de amêndoa. É só trocar esse ingrediente, tá bom? E aí, Carol, mistura todos os secos. Fermento também para dar o tchan da questão. E daí, nessa misturinha, a gente vai colocar um ovo. Tá. 2 colheres de sopa de óleo de coco, que também vai dar essa questão de caloria vinda de gordura, tá? E um pouco de proteína, né? Porque temos também a clara, né? Sim. Tipo, fazer bem. E, Carol, agora, nesse ponto, vai depender do tamanho do ovo que a gente usa. Por isso que não tem uma medida, tá? Certo. Então, de 50 a 100 ml. Então, a gente põe um pouquinho do leite de coco, tá? Nossa, que sensacional. E aí a gente vai misturando até dar ponto de enrolar. Fica que nem um brigadeirinho. Ai, que top! E aí você calculou quantos gramas cada um, assim, pra gente padronizar, né? Cara, deve ter por volta de uns 20 gramas cada biscoitinho desse. Tem os menores, deixa eu ver, eu adoro. Ah, é levinho, 20. E aí, quantas calorias, Gá? Mais ou menos, cada um, se tiver 20 gramas. Ai, cara, não dá 20. Não dá 20, né? Depois eu calculo bem direitinho e coloco no... Combinado. Acho legal, porque daí a gente consegue Cá, mostrar já deu. pro público a quantidade, né? Tá vendo? Maravilhoso. Foi uns Só 30 ml. Do leite de coco. Tá certo. Tá. Até dar o ponto mesmo. Até dar o ponto. E... Daí a gente vai colocar forno 180 graus, Tá. deixa uns 10 minutinhos até ele pré-aquecer. E aí, Carolzinha, com a mão mesmo, como toda boa cozinheira. Bolinha. Aí, Gabi, a gente padroniza, a gente pesa, quem quiser deixar certinho Pode. em gramas, essa hora, né? Isso, se quiser, pode Tá. ir pesando. E aí, Cá, aqui eu vou fazer uma brincadeirinha só pra gente mudar o jeito dele. Então, Tá. ó, a gente pode fazer assim, ó. Dá pra ver aqui? Aqui, no Braguinha. Deixa eu ver. Que eu acho que isso que é Deixa eu virar super aqui legal. assim. Isso. Ó, a gente pode fazer assim, ó, com um garfo pra dar a amassadinha. Tá, aí ele fica maior. Tá vendo? Dele fica mais crocante. É. Então, quem gosta mais crocantinho, pode fazer assim. Daí a gente pode colocar, ó, as gotinhas. Pode colocar a lasquinha de amêndoa. E pode colocar uvinha passa. Ah lá, que bonitinho. E, gente, você sabe que tudo nessa hora, desse momento de mudança de hábito e perda de peso, faz diferença. Então, quando você olha um biscoitinho deste tamanho, você tem a sensação que você vai comer mais, mas é a mesma quantidade em gramas. Se você fizer ele numa bolinha, que você vai comer numa única mordida. Então, não é também essa parte comportamental que a gente precisa Sem focar, dúvida, H? sem dúvida. E, Carol, uma coisa muito, muito importante que a Aninha está passando, essa dificuldade mesmo de conseguir engajar no tratamento de tantas vezes que não deu certo. Sim. Que é o que acontece com a maioria das pessoas de casa. Sim. Ah, já fui um monte de nutricionista, já entrei e saí de milhões de academia, já fui um monte de médico e nunca consigo. Por que não consegue? Porque você não passa esse período de achar qual é a sua questão. Sem dúvida. Onde é o mais difícil, né? Perguntinha já? Daqui a pouquinho, Glaucia. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Cá, um beijo. Esse whey é 0 carboidrato, então? É sim, Karine, esse é o isolado, que ele é 0 carboidrato mesmo. Esse, inclusive, eu estou usando, na dose dele já vem 3 gramas de creatina. Ai, tá? que Então legal. é mais proteico ainda. Você gosta muito de creatina, né, Gabi?
Eu acho que 100% dos meus pacientes usam creatina, Cá. Eu acho que essas 3 graminhas... Todo dia? Todo dia é fantástico. Para criança, sabe? Minhas filhas usam, dos 12 anos em diante elas usam. Aumenta a imunidade também, essa força, assim? Imunidade, o pique, raciocínio. Então, para você colocar para a criança antes da escola ou antes do trabalho, então teu raciocínio fica mais rápido. E isso dá uma proteção também lá de longevidade para que você tenha uma memória melhor, então contra Alzheimer, demência. Que horário, Gá? Tem horário melhor? Qualquer horário. Eu gosto assim, ou antes de treinar, que eu acho que dá essa energia a mais, ou antes de escola, de trabalho e tal, porque te dá esse foco de energia. Maravilhoso. Tem mais perguntinha? Na tela? Quem escreveu pra gente? Olha lá. Leila, um beijo, obrigada. Posso substituir o whey por pasta de amendoim 0 açúcar? Leila, seguinte, são 2 coisas distintas, né? Claro que a pasta de amendoim tem proteína, mas ela vai ter muito a gordura que é do leite, do óleo de... Então, vai ser bem diferente. Nessa receita não ia dar certo. Não ia. Você precisa daquela proteína para ele ficar mais proteico, diminuir a gordura e até caloria, né? Sim. Porque a gordura tem mais caloria que a proteína. A pasta de amendoim tem muito mais, mais caloria. Então, até dá para fazer um outro tipo de biscoitinho com a pasta de amendoim. Mas esse eu não acho que seria interessante modificar. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Janete, um beijo, obrigada. Tem que colocar whey mesmo ou não faz diferença? Todo mundo perguntando do whey. É uma fonte proteica, né? Janete, o whey protein é uma das melhores proteínas que a gente tem. Por quê, Carolzinha? É só proteína, né? Ainda mais o isolado, ele não tem gordura, ele não tem carboidrato, ele não tem nada. E ele tem uma forma de estar bem já digerido, que do jeito que a gente toma, a gente já absorve e vai para onde tem que ir. Então, assim, tem inúmeros estudos de benefícios de whey protein para a questão muscular, para a questão neurológica, para a questão de longevidade mesmo, assim, até de nervo, de muita coisa. Ele aumenta a saciedade, ele aumenta a recuperação muscular, então depois de um treinão desse, ele absorve mais rápido, então a fibra cicatriza mais rápido, então você tem menos dor pós-treino. Então ele faz muita diferença sim. É claro, dentro de uma dieta, para você, por exemplo, você falar, eu não quero tomar whey. Tudo bem, a gente vai colocar uma proteína que substitua. Mas nessa receita faz diferença sim. É importante, tá? Né? Porque vai te dar 30 gramas de proteína a mais, fora amêndoa, fora tudo. É muita coisa. O ovo. Tem mais perguntinha na tela. Obrigada, Ali, um beijo. O congelamento seria com os biscoitos assados ou crus? Assados, tá? Só congelar? Congela em saquinho, peguei e fui pro trabalho. 2 horas depois ele tá perfeito para você consumir. Delícia. Mas a gente vai comer mais. Mas daqui a pouquinho, porque a Aninha também vai experimentar bater pergunta. Tem mais pergunta? Então vamos lá. Ah, é bom demais, né, Glaucia? A Glaucia tá ali, ó, morrendo de vontade de estar aqui. Mari, um beijo, obrigada. A farinha de arroz pode ser substituída por farinha de aveia? Com certeza, Mari. Pode ser farinha de aveia, farinha de berinjela, de linhaça dourada, farinha de coco, a farinha que você tiver em casa, sem problema algum. Tá certo. Vamos voando então para as dicas, porque na volta tem mais dicas, vamos experimentar. A Aninha também responde perguntinha e a gente, né, vai ser feliz, né? Porque o negócio tá bom, hoje segunda-feira tá bom. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, com Gabi Esteves, com a Aninha. Chegou o momento, gostou dessa receita? Amei. Legal, Amei. né? Maravilhosa. Prática. A Aninha ainda que conhece bem esses ingredientes, não é? Que maneja bem. E a Gabi comentou, Aninha, se você quiser transformar em salgado, também pode, que você gosta de fazer salgado, bota um salzinho. Sim, pode pôr um pouquinho de sal, um gergelim, que né, fica super gostoso. Gostoso. Até uma granola salgada, de repente. Vamos inventar algumas coisas. É isso, né? Pra cada vez ter mais, né? Opções. Motivação e opções. Perguntinha do público, aproveitem, estamos ao vivo no nosso Bebê Transformando Vidas, olha lá. Ivani, muito obrigada, um beijo. Quem tem pangastrite e esofagite pode consumir whey e creatina? Pode sim, Cá. Como eu disse, por ser já um alimento pré-digerido, né? Ele já
o pedacinho da proteína, ele não precisa de uma super digestão para que a gente consiga absorver. Então, consumiu, ele já vai para o intestino e já absorve. Então, não vai pesar no seu estômago, não vai voltar a dar refluxo, nada disso. Nada disso. Então, tranquilíssimo. Meninas, por favor, Gabi, ó. O seu também, Janinha, vamos comendo. E eu queria saber do seu noivo. Ninguém escapa aqui de me contar desse noivo. Foi tão legal a matéria, né, que a gente viu. Ele é um fofo, um querido, né? Ele é demais. E ele tá super te apoiando. Muito, meu companheiro. Ele tem ido fazer um pouquinho de exercício ou não? De fim de semana eu pego ele. Ele falo, vai. Vamos lá comigo. E ele te Ontem, acompanha? A gente fez caminhada no condomínio do meu afilhado, Olha comigo. só. Olha que legal. Jogamos futebol. Aí, ó, tá vendo? Vai inventando e é movimento, né? É movimento. muito Tá usando o bacana. corpo, tá gastando. E eu tô fazendo essa pergunta porque tem uma coisa muito interessante. É que esse apoio das pessoas que realmente gostam, ele faz uma diferença absurda, né, Gabi? Ou seja, ele pode pensar assim, hoje eu não tô com vontade, meu Deus. Mas é importante pra ela, eu vou. E aí, ele vai perceber daqui a pouco que ele também vai gostar dessa nova vida. E aí você não vai mais pedir. Vai ser automático, não é verdade? Você também é super parceira do seu marido em atividade física, essas coisas. Sim. E eu tô dizendo isso porque eu também sou. Só que há anos ali, quando eu comecei a namorar com o Osmo e tal, ele não fazia tanto, ele não era corredor, não. Eu comecei correndo primeiro e trouxe. Então eu acho que isso é muito legal e você pode propor isso pra vocês que vai ser um acerto, você não acha? Sem dúvida. É como você falou, né, cara? Ela é um bebezinho de novo. Bebezinho, E gente. o pai e a mãe dela é ela mesma. Então. Né? Então, assim, o que você gostaria para um filho seu? Então, faça por você primeiro. Então, eu acho bem perfeito. Isso. Temos que encerrar, mas a Gabi só queria mostrar isso aqui, Gláucia. Rapidinho, só falar que teve uns dias aí que a Aninha postou umas coisas assim, sabe? Comendo um ovinho cozido, eu vi. assim, morrendo e tal. Então, isso é uma proposta, Aninha, que eu trouxe para você hoje, que é de você comer com, assim, muita atenção, colocar uma música gostosa, um prato bonito, um talher bonito. E mesmo que seja o ovinho cozido, que seja um presente para o seu corpo aquilo. Então, isso olha daqui que legal. Tem como você deixar depois nas suas redes? Claro. Pra gente ver essa imagem. Foi que não sei uma foto se bem dá... bonitinha. Não, Gláucia. Não, peraí. Tem. Aí, é verdade, ó. Dicas para praticar Mindful Eating. Olha que legal. Especial, Gá, depois se você puder, então. Claro, sem A gente dúvida. coloca nas redes sociais. E, assim, tem tanta coisa que você vai descobrindo, Aninha. Eu vi o dia do ovo. Eu falei, mas ela podia fazer uma super omelete. Bate aquele tanto de ovo, aí bota um tomate, aí já precisa de um tomate lá. Então, vai criando. Se descobre ali nas receitas. Você sabe cozinhar super bem. Tem noção aí de tudo. é mudar isso. também, a fichinha de que assim, não é um ovo. Obrigada. É o ovo que eu posso fazer alguma coisa. Delícia, né? Então ter essa. Eu tô fazendo o ovo para me cuidar. Né? Então tem que ser um ovo legal. Perfeito. Eu não tô me judiando de comer ovo. É o comportamento, gente. Sai. Ai, adorei. Tão gostoso Também. começar a semana assim. Você sabe, né? Você pode contar comigo sempre. Deixa eu dar um beijo na Obrigada. Gabi. Obrigada, viu? Obrigada Nossa, a você, nutricionista e chefe maravilhosa. E Aninha, Obrigada, fiquei Carol. orgulhosa, viu? Isso aqui não é Obrigada. fácil não, viu? Não é fácil. Obrigada. Então, ó, lá, firme e forte. E semana que vem tem mais episódio inédito aqui ao vivo.